Fala galerinha, tudo bem? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Pablo e eu tô no terceiro ano de faculdade de medicina da USP, tá bom? E eu passei estudando sozinho por meio de plataformas digitais e materiais que eu encontrei na internet, YouTube, listas que você encontra no Google, enfim. Estudei sozinho na minha casa mesmo, eu sou do Espírito Santo também, tá? Pra quem não sabe. E eu gostaria aqui de contar para vocês hoje qual foi a estratégia que eu utilizei, principalmente visando o segundo semestre, tá? Para então garantir a minha aprovação em medicina na USP, que era onde eu tanto sonhava assim, e para ajudar vocês também a garantir a vaga na faculdade que vocês tanto sonham. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, tá bom? E se inscrever no nosso canal para vocês não perderem nenhuma dica nossa em relação aos vestibulares, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito. Então, faz isso aí pra gente, se inscreve no canal, por favor, e deixe seu like, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, o que eu gostaria de ressaltar para vocês levarem mais a sério no segundo semestre e o que eu tenho certeza que vai mais aumentar a nota de vocês nas provas que vocês forem prestar, é a importância dos simulados, tá bom? Mas como assim dos simulados? Fazer simulados, provas antigas? Não, eu gostaria de primeiro ressaltar como que você deve enxergar o simulado a partir de agora, tá? Não só a partir de agora, desde o início do ano, mas como a gente está chegando mais perto agora dos vestibulares, essa é uma hora muito importante de você ter essa visão em relação aos vestibulares e aos simulados, tá bom? Então, qual que é a visão que você deve ter em relação aos simulados e às provas antigas? Vocês precisam enxergar as provas antigas e os simulados como uma ferramenta para o seu estudo. Não apenas como uma ferramenta para você ver quantos que você está acertando, se você está chegando perto da nota de corte, não, tá? Ela é uma ferramenta para o seu estudo. Tanto quanto uma videoaula é uma ferramenta, um resumo é uma ferramenta, os simulados também é uma ferramenta e uma das mais essenciais, mais importantes. Então, galera, os simulados ele é feito para você poder melhorar a sua forma de estudar e você perceber também onde estão as lacunas do seu estudo. Então, onde que você precisa dar mais atenção, onde que você já está bem, para você poder ir alterando isso no seu cronograma, dando atenção para o que vai fazer você aumentar mais as suas notas, tá bom? Além de que também o simulado, ele é uma ferramenta importantíssima de revisão mesmo. Por que de revisão? Porque lá no simulado, você vai ter todas as matérias que você já viu, ou que você ainda vai ver, tá? Isso eu vou falar mais pra frente, como que você lida com questões que você ainda não viu, porque tem muita gente que deixa de fazer simulado, deixa pro final pensando que vai ter muitas questões que eu ainda não vi, de matéria que eu não vi, então eu vou só fazer simulado ou prova antiga depois que eu terminar toda a matéria. E isso é um dos principais erros que muita gente comete, inclusive eu cometi nos anos que eu não passei, tá? E mais pra frente eu vou explicar por que que isso é um erro. Por que que ela é uma ferramenta de revisão muito importante? Porque lá na prova antiga, no simulado, principalmente prova antiga, tá, galera? Em relação a simulado e prova antiga, eu preferia muito mais fazer prova antiga, porque é muito mais parecido com a prova que você vai pegar, principalmente porque é a banca que fez aquela prova, entendeu? Então eu gostava de mais dar atenção a provas antigas, mas também tem muitos simulados aí que você encontra muito bom, tá? Mas por que que ela é uma ferramenta muito boa para revisão? Principalmente porque lá vai ter todos os assuntos que a banca gosta de cobrar, que ela já cobrou, na proporção que ela gosta, entendeu? Então é uma forma de você ver todas as matérias que você já viu, para ver se você está conseguindo acertar aquelas questões que você já viu, para ver se você tá indo bem e ver principalmente o que você não tá indo bem. É aí que você vai dar mais atenção na hora do seu estudo, é aí que você vai tentar corrigir para quando você fazer a próxima prova antiga, o próximo simulado, você não errar essas mesmas coisas, tá? Então como que a prova antiga ou o simulado deve ser visto? Como a ferramenta principal do seu estudo. Você vai pegar, por exemplo, um final de semana para fazer essa prova, e aí eu gosto muito que faça essa prova antiga, o simulado, como se fosse no dia mesmo, tá? Para você treinar, estar sob pressão, treinar, não saber o que vai cair, não saber qual é o tema da redação ali, treinar exatamente como se fosse uma surpresa e como que você lida com essa surpresa. Você não pode saber nenhuma questão que está ali, nem quais que vão cair, o tema da redação você não pode saber nada. E também é muito importante para você poder treinar o seu tempo de resolução de prova. Como que você vai lidar com ele? Qual é o tempo que você vai dar para cada matéria? Qual é o tempo que você vai dar para cada questão? Como que você vai conseguir organizar essa questão do tempo durante a sua feitura da sua prova antiga, do seu simulado, para você fazer do mesmo jeito no dia da prova mesmo da faculdade que você tanto quer. Então ele deve ser visto como se fosse o dia da prova mesmo. Então você tem que ir sem saber nada que vai cair. Você tem que
com vestimentas adequadas para fazer essa prova. É sério, às vezes eu botava exatamente a roupa que eu ia usar para fazer o dia da prova, eu botava para fazer a prova antiga, sabe? Então, quando você for no banheiro, você não pode parar o tempo, você tem que cronometrar o seu tempo mesmo, o tempo total de que você vai fazer a prova. Então, se a prova tem 5 horas, 5 horas e meia, quando você for iniciar, você coloca o cronômetro de 5 horas, 5 horas e meia, e é para você não pode dar pausa. Se você precisar de parar por algum motivo, para ir no banheiro, para poder refrescar a cabeça, o tempo que tem que continuar rolando. Você tem que reservar aquele dia e aquele tempo que você fazer a prova para fazer exatamente a prova mesmo e que nada possa te atrapalhar durante esse período, tá? Beleza. Fazendo as provas antigas e os simulados, você vai ali aos poucos sabendo como que você vai organizar a sua forma de fazer a prova. Como assim? Por qual matéria que você vai começar, quais questões que você vai pular ou que não vão, quais que são fáceis, difíceis e média. Você ter essa ginga de saber quais são as questões fáceis, médias e difíceis, quais que você tem que dar mais atenção. E no decorrer das provas que você for fazendo, você tem que ir testando diversas estratégias. Começar por determinada matéria, por outra matéria, pela sua mais fácil, pela sua mais difícil, para ver com qual você consegue lidar mais, qual que vai te dar mais confiança, qual que você vai conseguir ter uma taxa de acertos maior. Então você, durante todo o seu treinamento de provas antigas, você tem que ir testando diferentes estratégias, de acordo com você, tá? Ou seja, qual que é a matéria que você tem mais dificuldade, para você deixar ela ou no início, para você logo matar ela, ou no final, que aí você deixa ela no final, para você conseguir já garantir as que você tem mais facilidade, entendeu? Tudo isso depende de como você vai conseguir lidar melhor com a sua prova, tá bom? E aí, depois que você já fez a prova, se matou durante todo aquele tempo ali, fez todos os testes que você poderia fazer, organizou o seu tempo, conseguiu terminar ela. Também é muito interessante que você imprima um gabarito. Eu gostava de imprimir um gabarito. Você pesquisa no Google Imagens e você vê gabaritos para preencher. Imprimir para você também ter durante esse seu tempo que você está marcando o tempo de preenchimento do gabarito, tá? É recomendado que você deixe 30 minutos para você preencher com cuidado, com carinho, para você não errar, porque uma das coisas mais frustrantes assim é você fazer a prova e na hora de preencher o gabarito você preencher errado, tá? Então é muito importante que você treine também o preenchimento de gabarito. Então, eu gostava de imprimir o gabarito e deixar ali os 30 minutos finais para poder preencher ele de forma tranquila, para eu não errar. E aí, depois que você terminou a prova, aí que vem a parte mais importante mesmo de você utilizar as provas antigas e os simulados como uma ferramenta de estudo, que é a correção da prova em si, a correção ali do seu simulado. A correção, galera, ela precisa ser feita com muito afinco, com muito cuidado, porque é ali onde você vai corrigir as lacunas que estão faltando no seu estudo. É ali que você vai perceber onde você precisa de dar mais atenção. Então você precisa de corrigir questão por questão muito bem detalhada, tá? Muito, muito mesmo. Então o que eu fazia? Depois que eu fazia a prova, eu gostava de fazer ali a prova antiga de manhã, tá? Depois que eu fazia, eu almoçava, dava um tempinho para descansar a cabeça e logo em seguida eu já ia para corrigir a minha prova. Como que eu fazia essa correção? Primeiro eu pegava o meu gabarito e comparava com o gabarito mesmo da prova. Então eu só via lá para saber quantos acertos eu tinha feito e quantos erros também eu tinha feito, tá? E aí eu tinha lá, por exemplo, 90 questões eu fiz, sei lá, 75 acertos. Ali eu já sabia que eu tinha errado 15 questões, mas isso daí é só para você poder ter uma noção inicial de como você foi, tá? Mas isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é você ver questão por questão o que você teve dificuldade, o que você errou, para você corrigir isso, beleza? Então eu gostava muito de abrir vários gabaritos na internet. O principal dos gabaritos ali que eu tinha para corrigir, e eu recomendo muito que vocês usem, tá? Ele é muito completo, ele fala alternativa por alternativa, alternativa A, o erro, a B, C, D, todas as alternativas, ele cita qual foi o erro e o que está certo também. Então ele é muito bem detalhado e é importante que seja isso, que o gabarito seja muito bem detalhado e não só de qual que é a resposta correta e por que ela é correta. Também é importante que esse gabarito fale quais alternativas estão erradas e por que que estão erradas, tá? Então, eu recomendo muito que você utilize o gabarito Elite. Eu vou deixar aí o link aí na descrição, tá? Ele é muito detalhado, ele explica exatamente cada alternativa, qual é o erro dela, tá? E também a resolução, ela é grande, ela passa detalhe por detalhe para você poder não perder ele. Então, eu ia questão por questão, corrigia da 1 até 90, eu lia todo o gabarito. Se tivesse alguma coisa que eu não entendia ali na resolução, aí eu abri outro gabarito, o gabarito do objetivo, de outros cursinhos por aí que tem disponível na internet, tá? Mas eu tinha ali como principal o gabarito Elite. E aí, eu também tinha um caderninho de erros, que eu colocava ali
exatamente qual foi a minha dificuldade em cada questão e o que eu errei naquela questão para poder corrigir logo depois que eu terminasse a correção da prova toda, né? Então, por exemplo, eu ia lá, questão 1, via lá se eu acertei ou se eu errei. Independente se você acertou ou se você errou, tá? Você tem que corrigir da mesma forma. Então, mesmo que eu tenha acertado, vamos lá, acertei. Mas eu ia ver qual que era o erro, por exemplo, eu botei questão a questão A estava certa, tá? Mas eu ia ver qual que era o erro da questão B, da questão não, desculpa, da alternativa B, da alternativa C, da alternativa D, da alternativa E, qual que era o erro de cada uma. E se algum desses erros também me desse eu ficasse confuso, não tivesse entendido direito, por exemplo, falou C tá errada por tal motivo. Só que eu não entendi esse motivo ainda, ou eu senti dificuldade nesse motivo, eu ia lá no meu caderninho de erros, eu botava, sei lá, vamos supor que eu tô fazendo FUVEST 2015. FUVEST 2015, questão 1, acertei, beleza, mas a alternativa C, eu fiquei em dúvida de tal coisa aqui. Por exemplo, sei lá, Brasil holandês aconteceu em que ano? Nisso eu fiquei em dúvida. Então eu botava lá e depois que eu ia ver isso, tá? Eu só botava o que eu fiquei em dúvida em relação à resolução ali que estava mostrando o gabarito. Então eu fazia isso para cada questão. Então questão 2, 3, 4 até a 90. Isso é um processo que demora, tá? É bastante demorado, então não precisa se preocupar se você está demorando para corrigir, é realmente demorado e é importante que seja para você ter muito contato ali com aquela prova e com todos os detalhes dela, tá? Então eu ficava assim, eu separava um dia inteiro para fazer tudo isso. Então eu fazia de manhã a prova e à tarde, à noite corrigia ela toda. E ainda no dia seguinte eu terminava de ver todos os detalhes ainda dessa correção, tá bom? Então, questão por questão, ver qual que é o erro de cada questão, tá? De cada alternativa também. E todos os erros eu listava ali no meu caderninho de erros. Beleza, depois que eu terminei de corrigir todas as 90 questões, eu ia ter lá uma lista do que eu fiquei confuso, do que eu ainda fiquei em dúvida, do que eu errei, do que eu não sei, tá? Ah, tá. E se durante você fazer as provas tiver alguma questão que você não viu a matéria ainda, você também vai botar lá, por exemplo, questão 35, não vi a matéria, tá? E aí você deixa ela para você ver depois. Beleza? Então no final eu vou ter uma lista ali de todas as questões, de todas as alternativas que eu fiquei ou confuso, ou com dúvida, ou que eu errei, ou que eu ainda não vi a matéria, para eu poder ter uma noção do que eu preciso atacar. Beleza? Agora isso virou o seu principal ferramenta do que você precisa estudar e dar mais atenção para você aumentar os seus acertos, tá? É você atacando exatamente isso que você acabou de listar, que é onde você vai aumentar seus acertos. Então, se eu fiquei em dúvida, se eu fiquei confuso, se eu fiquei por qualquer motivo ali com uma dificuldade naquela questão, logo depois que eu corrigi as 90, eu vou uma por uma lá. Então, questão 1, alternativa B lá, C. Fiquei com dúvida no Brasil holandês e tal, como que aconteceu. Então eu abria lá a minha matéria ou a videoaula e revia aquilo lá, fazia uma revisão rápida para poder sanar exatamente essa dúvida, tá? Depois que eu sanei essa dúvida, eu tenho que ter certeza que se cair de novo alguma questão sobre aquilo, perguntando sobre aquilo, a mesma coisa, eu vou acertar. Depois que você teve essa certeza que você não vai mais errar, você passa para a próxima. Próxima, você vai fazendo isso sequencialmente. A matéria que você ainda não viu, se você estiver num cursinho presencial, deixa ali destacado para quando você ver essa matéria no cursinho presencial, você voltar naquela questão e tentar resolver ela, tá? Agora, se você estiver estudando por conta própria, se você quiser já ver essa matéria na próxima semana, já botar ali no seu cronograma para você conseguir ver ela, para já matar ela e já, como pode dizer, finalizar toda essa lista de erros, beleza, tá? Eu fazia isso, eu gostava já de matar ali essa matéria que eu ainda não vi, eu via as videoaulas, estudava e aí eu aprendi aquela questão ali que eu não consegui fazer, tá? Mas se você está no cursinho presencial, deixa para quando você tiver essa aula no cursinho e aí você volta nessa questão. Show? Então, galera, depois que você conseguiu corrigir tudo isso, todas as dificuldades que você teve, todas as dúvidas que você teve, tudo, você vai perceber que você vai partir para a próxima prova antiga muito mais confiante e você, se cair de novo essas matérias que você corrigiu, você não vai errá-las de novo. Então, você vai ver que gradativamente a sua nota vai aumentando. Não é absurdamente que vai aumentar de uma simulada para outra 10 questões e tal. É aos poucos, tá? Então vai aumentar 2 questões, 3 questões, uma questão. Às vezes pode ser que no próximo caia uma questãozinha, mas é normal, é uma margem de erro ali. Depois na próxima você aumenta 2, 3 e aos poucos de 70, por exemplo, eu vou para 72, 74, 76, 80, 80 e poucos até chegar no tão sonhado 90 assim, sabe? Mas é assim que você vai aumentando os seus acertos no simulado. Principalmente para você aí que não vê diferença de simulado para outro, é porque tá faltando exatamente essa correção bem detalhada do simulado, tá? Outra coisa muito importante para você dar atenção nesse segundo semestre
é a redação, galera. A redação, ela é uma das principais notas ali que vai compor a sua nota final. Ela dá muita pontuação e todo vestibular cobra. Então você precisa de ter ali é, exatamente o modelo de redação que é o vestibular que você está prestando cobra e saber ele destrinchadamente tudo, cada detalhe, o que você precisa fazer. Eu sei que é difícil, eu odiava a redação, eu não gostava de estudar, eu tinha dificuldade, eu demorava muito, enfim, minha cabeça doía até para escrever, mas eu sabia que precisava, que era necessário e eu precisei de dar muita atenção para redação. Muita gente, eu já percebi, eu também, deixa um pouco a redação de lado, deixa uma, duas, 3 semanas sem fazer, depois tenta começar fazendo duas em seguida, enfim. É importante que você mantenha uma constância, faça pelo menos uma redação por semana, tá? De assuntos diferentes, tente utilizar citações diferentes, de filósofos diferentes, com aspectos culturais diferentes, para você conseguir criar um repertório diferente, para você conseguir utilizar diferentes repertórios em diferentes temas de redação que pode vir aí para você, tá? Então, crie esse arcabouço de conceitos, de citações, para você ter elas em mãos em qualquer tema que possa cair para você aí nos seus vestibulares. Você vai perceber que no decorrer das redações que você for fazendo, de semana a semana, você vai melhorando a sua escrita, algumas coisas vão ficando mais automáticas, você vai perceber um esqueleto ali que você vai criar de tanto escrever que tá dando certo, que tá melhorando a sua nota, tá? E aí vai tudo se tornar muito mais fácil para você escrever. Você já vai ter mais ou menos ali um roteiro na sua cabeça de como começar, de como continuar ali no desenvolvimento, de como concluir, tá? Então é muito importante que você tenha essa frequência de feitura de redações. E tantas redações quanto simulados, é importante que quanto mais estiver chegando perto da sua prova em si, do seu vestibular mesmo que você quer prestar, você vai aumentando essa frequência, entendeu? Então, por exemplo, tá faltando um mês para a prova que eu vou prestar, em vez de eu fazer um simulado por semana, faz 2 simulados, 2 redações. Tá faltando 2 semanas, tenta fazer 3 redações, 3 simulados. Tá ali na semana da sua prova. Faz então, não precisa de aumentar tanto, porque também tá perto, aí você pode se cansar, se ficar exausto. Então continua ali com 2 ou 3 simulados, 2, 3 redações. E um diazinho antes da sua prova em si, você pode dar uma descansada, dar uma revisada de leve ali, para o dia da prova você ir mais descansado e tranquilo, tá bom? Então, galera, eu tentei dar um resumo aqui muito, muito resumido mesmo da estratégia assim utilizada no segundo semestre, dos simulados, das redações, de como que você pode corrigir isso. Eu dei uma pincelada por cima assim. E se você quer saber muito mais detalhes em relação a essa estratégia, detalhes em como resolver os simulados, se durante a minha explicação surgiu algumas dúvidas de como você fazer, eu recomendo muito que você entre no nosso link aí na descrição do nosso site, o Método Macro, tá? E assista o vídeo lá que tá lá, porque lá ele vai sanar todas essas dúvidas, vai te dar as respostas muito mais detalhadas e estratégia de forma muito mais detalhada, tá? Eu recomendo muito que vocês entrem mesmo, que vocês vão ter todo isso que eu acabei de explicar para vocês de uma forma muito mais profunda, tá bom? E é isso, galera. Se vocês gostaram dessas dicas, deixa aí seu comentário aí no vídeo. Siga a gente no Instagram também, que lá a gente também solta dicas, solta caixinha de pergunta para o que você quiser perguntar. Pode chamar a gente também na DM que a gente responde, tá? Que é @macro.medicina. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E um abração.